Estamos lendo o livro A Vida Bem Vivida, da autora Gladys McGarey. Introdução em direção à vida. Fiz 102 anos este ano. Como médica no seu segundo século, perguntam-me muitas vezes qual é o segredo para uma vida feliz, longa e saudável. Corro? Faço pilates? Como bolo? Não corro. Faço ocasionalmente pilates e sim como bolos. Aliás, adoro bolos. Até saí de dentro de um quando festejei o meu 95º aniversário. Ao fim de quase 8 décadas de medicina, tratei muitos pacientes que queriam tanto encontrar a dieta perfeita que acabaram por ficar doentes. Outros que tinham tanto medo de morrer que quase desistiram de viver. E quase todos eles na expectativa de que eu lhes dissesse o que deviam pôr nos batidos para poderem viver para sempre. Ou pelo menos mais alguns anos. Infelizmente, mesmo ao fim de mais de 100 anos neste planeta, ainda estou para descobrir um ingrediente secreto que garanta com provas científicas uma vida longa e saudável. Bem, pelo menos um que se possa pôr numa misturadora. Mas posso ajudar-vos a descobrir o segredo da verdadeira saúde e felicidade. Não tem nada a ver com vitaminas e suplementos. Basicamente, trata-se de uma simples mudança de perspectiva. Ao longo de muitas décadas de prática, acabei por compreender que o objetivo da medicina e da vida é muito diferente do que me ensinaram na escola de medicina. A maioria das pessoas pensa que o papel da medicina é simplesmente promover o bem-estar físico e acabar com tudo o que nos aflige. Contudo, o objetivo maior é criar um ambiente adequadamente saudável, o corpo, onde a alma possa realizar o seu propósito. Cada um de nós veio aqui para fazer algo. E, tal como a vejo, a verdadeira saúde não tem nada a ver com diagnosticar uma doença ou prolongar a vida só por si. Tem a ver com descobrirmos quem somos, prestarmos atenção à forma como somos chamados a crescer e mudar, e escutarmos o que faz cantar o nosso coração. Esta perspectiva reflete a minha filosofia mais ampla, que cada indivíduo é parte de um todo maior. Tal como todas as células do nosso corpo funcionam em conjunto para sustentar a vida, todas as coisas vivas funcionam em conjunto para criar o universo em que vivemos. Cada um de nós é, por isso, único e essencial. Para entender esta visão mais completa da doença e da cura e da própria vida, precisamos de compreender como o bem-estar funciona na realidade. Ao contrário do que as instituições médicas acreditam, os médicos não curam os pacientes. Só os pacientes se podem curar a si próprios. Como médicos, usamos a competência, o conhecimento e o engenho para tratar os nossos pacientes. Preocupamos-nos profundamente com as pessoas e dirigimos essa compaixão para o nosso trabalho. É este o nosso papel sagrado na Terra. Mas, em última análise, os melhores médicos sabem que a cura vem do interior. Pode ser estranho ouvir semelhante declaração vinda de uma médica, mas visões alternativas sobre a saúde não são uma coisa nova para mim. Os meus pais eram médicos osteopatas. A minha mãe foi uma das primeiras mulheres a tirar um doutoramento em osteopatia e o meu pai era doutorado em osteopatia e licenciado em medicina. Criaram-me na Índia, onde vivi muitas e variadas experiências, mais do que a maioria dos pares com que fiz formação na escola de medicina. Comecei a praticar nos anos 50, a par do meu marido, o Dr. Bill McGarey. E comecei a investigar e discutir ideias que eram muito avançadas na altura. A ideia de que somos almas tendo uma experiência humana, de que alguma parte de nós está relacionada com outras pessoas e de que vimos aqui como parte de uma missão pessoal e coletiva de crescimento e cura. O Bill e eu pertencíamos à pequena equipa que cofundou a Associação Americana de Medicina Holística em 1978, com o objetivo de trazer uma compreensão holística que une corpo, mente e espírito. A medicina moderna ocidental. Desde então, tenho me dedicado a essa missão. É importante notar, desde já,
que a medicina holística não é necessariamente aquilo a que chamamos medicina alternativa. Ela incorpora várias modalidades de cura, incluindo os tratamentos alopáticos que muitos conhecem por medicina moderna ou medicina ocidental. O termo medicina holística refere-se não à estratégia, mas sim à abordagem. Refere-se a tratar o paciente como um todo e não apenas a doença. Refere-se a ver cada indivíduo como um ser completo e complexo, com um conjunto único de características físicas, psicológicas e espirituais, bem como um conjunto pessoal de objetivos para completar no seu tempo de vida. A palavra holística alia o íntegro e o sagrado, não no sentido religioso específico, mas de uma forma que respeita profundamente a perfeição de cada alma humana e encara o corpo como um instrumento que auxilia a alma nas suas tarefas. Doenças e sintomas, desde simples dores e mazelas ao cancro metastático, também fazem parte desse desenho perfeito. Mostrando-nos onde o corpo está magoado, elas mostram-nos precisamente onde a alma precisa trabalhar. É por isso que quando me aparece alguém a queixar-se de uma dor de cabeça, talvez ele pergunte sobre os seus sonhos, ou quando alguém vem com uma doença crônica, podemos passar uma sessão a falar do que lhe aconteceu na infância. É por essa razão que muitos dos meus pacientes não vêm ter comigo apenas para falar dos seus problemas de ordem física, mas também dos seus problemas emocionais e espirituais. Cada um de nós é um ecossistema complexo de pensamentos, sentimentos, crenças e sensações, e todos eles influenciam o nosso estado de saúde. Não estou meramente interessada em aliviar os sintomas dos meus pacientes. Estou interessada em ajudá-los a ver a sua angústia no contexto da viagem maior que a sua alma está a fazer. Os desafios da vida direcionam-nos para a parte da nossa alma que está pronta a transformar-se. Como forma aguda de desafio, o sofrimento é um alarme sonante que não pode deixar de chamar a nossa atenção. Ele grita: acorda, presta atenção, tens trabalho a fazer. É claro que cada um de nós pode trabalhar para evitar o sofrimento e devíamos fazê-lo. Mas quando abordamos o nosso próprio sofrimento com curiosidade, perguntando-lhe o que pode ter para nos ensinar, ele pode assumir um novo significado. Isto aplica-se a qualquer tipo de sofrimento, físico, emocional e espiritual. Quando a medicina holística diz que a mente pode influenciar o corpo, algumas pessoas ficam apreensivas a achar que estamos a dizer que o paciente é que causou a sua própria doença. Outros entendem que podemos aprender com o nosso sofrimento e acreditam que isso significa que o merecemos. Compreendo que as pessoas possam interpretar mal esta abordagem, por isso, quero esclarecer. Não estou a incentivar o martírio nem a sugerir que o sofrimento é merecido. Também não estou a sugerir que mudamos a nossa perspectivas e essa é a única parte do trabalho. Quando se tem um osso partido, é natural que precisemos de o tratar. Quando a sociedade tem um problema importante, provavelmente tende o erradicar. Contudo, quando trabalhamos para atender a realidade física do nosso corpo e do nosso mundo, é inevitável haver algum grau de sofrimento, pelo que o melhor será usá-lo para nos levar para frente. Isto porque, embora o nosso bem-estar esteja relacionado com os desafios que enfrentamos, não é inteiramente dominado por eles. Muitas pessoas vivem com doenças ou mesmo com muita dor e permanecem alegremente conectadas ao seu propósito. Outras não têm doenças e mesmo assim acordam sem o desejo de viver. A saúde não requer que vivamos num corpo livre de problemas, tal como a felicidade não requer que experienciemos uma vida livre de problemas. A saúde e a felicidade têm a ver com estarmos tão conectados com a nossa força vital que sentimos que encaixamos no mundo à nossa volta. A verdadeira saúde tem a ver com vivermos com o mundo ao nosso redor, envolvidos numa experiência em que todos participam. Tem a ver com colaborarmos com a força vital em nós, a nossa vontade, o nosso desejo de estarmos aqui
e de partilharmos os nossos dons com o mundo. A nossa disponibilidade para o fazer torna-se a nossa noção de propósito. E assim que descobrirmos esse propósito, a nossa alma pode ser saudável, seja em que estado for. Nesta obra, vou orientar-vos para que encontrem e ativem a vossa cura e aprendizagem ao longo da vida, de maneira a viverem cada dia ao máximo. Vou contar-vos quais são os 6 segredos profundos que nos podem ajudar no processo a que chamamos voltarmos-nos para a vida. Mas cada um de nós, em uma última análise, é que tem de assumir a responsabilidade desse caminho. Cada um de nós é que vive a sua própria vida e, afinal, só nós, individualmente, é que podemos verdadeiramente curá-la. A nossa saúde e vitalidade, e sim, também o nosso propósito e a felicidade, dependem de criarmos uma relação médico-paciente com o nosso próprio eu, ouvindo atentamente o que nos nutre e nos traz alegria, além de prescrevermos para nós próprios a cura de que mais necessitamos. Se pudesse destilar a obra da minha vida e o meu propósito ao escrever este livro numa única frase, seria o seguinte: para estarmos verdadeiramente vivos, temos de encontrar a força vital em nós mesmos e direcionar para ela a nossa energia. Isso muda a nossa orientação, chamando-nos a enfrentar tudo na vida e a empenharmos-nos nisso. Talvez estejam a pensar: eu estou empenhado na minha vida, afinal de contas, sou eu quem a vivo. Mas estou a referir-me a um empenho alegre e participativo, que se estende a cada inspiração e a cada momento. Estou a referir-me a dançarmos um two-step com a própria vida, a encontrarmos a nossa disponibilidade e a nossa positividade para prosseguir a dança. Lance-nos ela o que nos lançar no caminho. Quando a vida se torna dura, não arrastamos os pés. Ao invés, tornamo-nos curiosos e empenhamo-nos ainda mais. Mesmo na fase mais difícil dos nossos desafios, podemos sempre agradecer. Pelo caminho, irei apresentar-vos alguns dos incríveis pacientes que tive o privilégio de acompanhar enquanto se conectavam mais profundamente com o seu propósito de alma, enquanto abraçavam ainda mais a alegria e aprendiam a aceitar amor e carinho vindo muitas vezes de ocasiões e lugares mais inesperados. Em alguns casos, a sua cura foi pura e simplesmente miraculosa. Mas havia uma ciência por trás desses aparentes milagres. Tinha a ver com o alinharem-se com a energia vital dentro de si. Cada uma dessas pessoas teve de tomar parte ativa na sua cura. Tiveram de mudar de perspectiva de sua livre vontade, usando a força vital de que dispunham. Tratei-os a todos com amor, ao ajudá-los a enfrentar os seus desafios. Alguns curaram-se da sua maleita física, ao passo que outros aprenderam a fazer as pazes com um transtorno crônico. Uns acabaram por morrer, ao passo que outros viveram quase até a minha idade. Todos se aproximaram mais da saúde da sua alma, reconectaram-se com a sua razão de viver e viveram bem. Além dessas histórias da minha prática clínica, vou contar histórias de fora da clínica. O meu invulgar percurso de vida levou-me a todos os cantos do mundo e tem sido suficientemente longo para me proporcionar algumas belas histórias para contar. Encontro sentido para a minha vida tanto no meu papel de mãe, avó, bisavó e agora inclusivamente trisavó, como no meu papel enquanto médica. Por isso, também incluí episódios da prática profissional. Todos os dias, aprendo algo novo e tenho tido muitas oportunidades de praticar o que preconizo. Também tive a bênção de ser influenciada por imensas pessoas extraordinárias. Vou apresentar-vos os meus pais, o Dr. John Taylor e a Dra. Madeleine Elizabeth Beth Taylor, que foram osteopatas, pioneiros e pessoas de fé.
Dedicaram a sua vida a tratar de populações desfavorecidas da Índia e foi lá que nos criaram, a mim e aos meus 4 irmãos. Vão conhecer 2 desses irmãos, o Dr. Cor Taylor e a Margaret Taylor, que enfrentaram com alegria cada momento até a sua morte. Vão conhecer a minha intransigente tia Belly e Herday, a nossa amada ama, a quem chamávamos Aya. Aya e o marido Dar, que cozinhava para nós, eram membros da nossa família, embora reconheça que hoje provavelmente a trataríamos por outro nome. Também vai conhecer vários nomes de figuras públicas pioneiras, cujas vidas se cruzaram com a minha por um feliz acaso. Ao lerem as histórias dos meus pacientes e da minha vida, espero que consigam compreender melhor a vossa. A minha intenção é ajudar-vos a investigar o que poderá estar a acontecer na sua vida, de maneira a compreenderem o vosso corpo e almas únicos e assumirem o controle da vossa vida e da vossa cura. Tratei milhares de pacientes e não encontrei 2 iguais. Cada um de nós traça o seu próprio caminho na vida. A nossa alma encontra-se na sua missão sagrada, alojada no nosso corpo singular e brilhante, e só cada um de nós é que pode conduzir esse processo. Através dessas histórias, os meus 6 segredos vão falar-lhes a um nível pessoal. Antigamente, grande parte da minha filosofia estava no limiar de verdade que era aceite, mas a ciência tem vindo a recuperar o atraso. Continuo a defender que é importante abraçarmos a ciência, pois ela proporciona-nos uma maneira clara e concreta de entender o mundo. Sou pró-ciência, porque sou pró-pergunta. Gosto de investigar as coisas e de as perceber. Ao mesmo tempo, ser pró-pergunta significa compreender que há muitas coisas que a ciência ainda não explicou. Vale sempre a pena colocar uma questão, mesmo que ainda não conheçamos a resposta. Também vos vou ajudar a enraizar os meus 6 segredos no vosso coração e no vosso corpo através de uma série de exercícios simples. Cada segredo inclui uma pequena prática contemplativa que devem adotar de forma a que acharem mais adequada, num passeio, com papel e caneta ou de qualquer outra maneira. Nada disso é uma panaceia, é mais aquilo a que a minha mãe chamaria improvisos, que nos convidam a tirar o melhor partido daquilo que nos foi dado. E não são, seguramente, trabalhos de casa, porque sempre odiei os trabalhos de casa. São antes pequenas práticas que podem inspirar uma nova perspectiva holística de como viver bem a vida. Oxalá, se os praticarem vezes suficientes, estes exercícios possam tornar-se hábitos. Convido-vos a adaptá-los consoante as vossas necessidades, pois se levarem alguma coisa deste livro, espero que seja o fato de serem absolutamente capazes de orientar a vossa própria saúde e cura, bem como a vossa própria vida e aprendizagem. Creio que não basta limitarmos-nos a falar sobre estas ideias, também precisamos de as viver. Precisamos de as tornar reais, sentindo-as nos nossos corpos. Então, para quando pensarem nestes temas, propus formas simples de os concretizar, sentindo-os através da prática. Se escolheu este livro, já está na jornada de se alinhar com a sua alma e de se conectar com o seu propósito. Mas nenhum de nós pode fazê-lo sozinho, especialmente agora. Ao longo das nossas vidas, muitos damos por nós a colocar questões profundas e prementes. Quem sou verdadeiramente? Por que estou aqui? Como devo passar os meus dias? A fazer o quê e com quem? Quando tudo isso terminar, o que terá feito a vida merecer ter sido vivida? Confrontados com a incerteza em todos os aspectos, estas questões parecem hoje ainda mais prementes. Quero que aceda uma sabedoria profunda dentro de vós que gosta de lidar com estas questões e que não tem pressa em encontrar respostas. Quero ajudar-vos a ver o que é possível quando se conectam com a vossa própria verdade
independentemente do que os outros digam ou pensem. Antes de começarmos, tenho uma história para partilhar. No início da década de 1930, ia a bordo de um comboio de Delhi para Bombian, hoje Mumbai, com a minha família, sentindo pena de mim mesma por estar a regressar aos Estados Unidos, onde iria ser sujeita a vestidos passados a ferro, bons modos e outras coisas que o meu ser bravio não conseguia suportar. Tivera finalmente um professor de quem gostava na escola e estava desolada por me ir embora, mas os meus pais garantiram-me que voltaríamos em breve. Estavam de licença e íamos ficar perto da quinta de produção de trigo da família do meu pai, no Kansas. Mal eu sabia que quando lá estávamos, a Grande Depressão iria começar. Fixando-nos no Kansas por mais de 2 anos, aos 9 não podia compreender essas coisas. A única coisa que sabia era que íamos sair da Índia, dizer adeus a Aya e ao Dar, e viajar para uma terra distante que só visitara uma vez e da qual não me lembrava. O meu rosto, empoeirado, estava comprimido contra as grades da janela, a ver passar a bela terra onde nascera, quando o comboio começou a abrandar. Uma multidão reunira-se ao longo dos carris do caminho de ferro, seguindo uma procissão mais adiante. As mulheres trajavam as suas melhores roupas e as crianças dançavam e atiravam flores. Mais à frente, na primeira classe do comboio, todos continuavam sentados com cerimônia, como se não fosse nada. Mas na carruagem de terceira classe, onde estávamos sentados, as pessoas saltavam pelas janelas e corriam para se reunirem à multidão. Outras corriam ao longo do topo das carruagens do comboio, com os pés a bater estrondosamente no tejadilho metálico. À medida que o comboio avançava lentamente e alcançava a multidão, as pessoas que seguiam à frente ficavam visíveis. Na dianteira havia um homem pequeno com um simples dote branco, um tecido enrolado à volta da cintura e das ancas, e trazia um lort, um bastão de madeira. Embora estivesse à torreira do sol, caminhava alegremente, totalmente empenhado na sua vida e propósito. Entretanto, as pessoas tinham começado a gritar o nome dele, mas eu já sabia que estava a ver a lenda de quem os meus pais me tinham falado com tanto respeito. O homem que estava a libertar as pessoas da sua opressão para a luz da capacitação? Gandhiji. O comboio parou e, ao fim de horas, a sentir o seu monótono troar no meu corpo, o silêncio súbito parecia elétrico. Nesse preciso momento, uma criança correu para o Mahatma com uma flor na mão. Gandhi parou, inclinou-se e recebeu-a. Ao fazê-lo, viu o amor emanar de todo o seu ser. Levantou-se para continuar a caminhada e olhou para a multidão atrás dele, vendo não só as pessoas no chão e no topo das carruagens, mas também aquelas de nós que, de rosto comprimido contra as grades das janelas, estavam. Juro que por um segundo ele olhou diretamente para mim. Tenho conhecido o amor muitas vezes na vida, mas o amor daquele homem nunca me abandonará. Parecia que via a minha tristeza ao partir da Índia, o meu medo, a minha esperança, e aceitasse tudo isso. Olhou para mim com um amor inesquecível, um amor que reconhecia a minha própria alma. Ele virou-se e liderou a marcha para longe dali. Estava a assistir à histórica Marcha do Sal de Gandhi, ou Satyagraha do Sal, em que ele liderou um protesto não violento contra o fato de os britânicos taxarem fortemente o sal. Se vos pudesse dar uma coisa nesse preciso momento, seria esse mesmo amor inesquecível. O amor que reconhece e aceita tudo aquilo que somos. Esse amor contém a esperança no futuro.
Contém o sentido de muitas lições, dando propósito a lutas impossíveis, assinalando o ponto de viragem em que a força da vida se expande e nos empurra para um novo paradigma. Quem quer que esteja a ler isto, quero que saiba que tenho um profundo respeito pelo que veio aqui fazer. Acolho delicadamente tudo o que tem passado e sinto-me profundamente esperançosa pelo que aí vem. Posso guiá-lo com a ajuda dos meus 6 segredos e dar-lhe todo o amor do mundo. O resto é consigo.